Olá, sejam bem-vindos a mais um Insights com Cafeína. O nosso tema de hoje é negócios digitais na era da LGPD. Como adaptar o marketing e as vendas. Hoje eu tenho aqui comigo para me ajudar nesse tema Maria Barreto Andrade. Ela é advogada especializada em proteção de dados e contratos para profissionais na área da saúde no ambiente digital. Oferece soluções jurídicas práticas, personalizadas e sem aquele juridiquês. É especialista na aplicação da LGPD em negócios digitais e defende que o jurídico deve ser um aliado estratégico para crescer com segurança e confiança. Primeiro de tudo, Maria, obrigada por ter aceitado o meu convite de vir aqui hoje conversar comigo sobre esse tema que já está aí rolando há um tempinho, mas até hoje ninguém sabe ao certo o que fazer e como funciona. Eu acho que por isso que alguns até enxergam que a LGPD é uma barreira para começar a crescer no ambiente online. Por que você acha que esse pensamento ainda é muito comum no ambiente digital? Olha, antes de tudo, eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz. Eu vejo que você mantém um nível de conversa muito alto aqui no podcast, eu espero poder contribuir também com o meu pedacinho. Mas sobre a LGPD, assim, crescer um negócio no Brasil já era complexo antes da LGPD, né, que ela entrou em vigor em 2018. E quando o governo vem e fala, oi, estão aqui mais uma lei para você adequar, boa sorte, gera uma insatisfação, né, aquela resistência. Mas a LGPD começou também com um ponto negativo a mais, com essa má fama de ter mais uma burocracia, de uma barreira para crescer, como você falou, porque ela foi muito divulgada no início sob a bandeira do projeto de adequação. Queria aquele projeto longo, cansativo, queria mobilizar a empresa inteira, que exige muito investimento, enfim. Só que quando você vai para empresas menores, que não tem estrutura, nem tempo, nem dinheiro, para lidar com uma reestruturação muito grande, e de uma vez só, você também cria uma barreira para que aquela empresa comece qualquer tipo de adequação. Porque aí ela vai falar, porque senão, se eu começar aos poucos, não é o suficiente, então eu também vou continuar de que é mais fácil, né? Então, eu acredito que esse pensamento de trazer LGPD como barreira isso vai ser quebrado, de fato, quando começarem a falar de que sim, é uma lei, né, que vão ter alguns critérios para a pessoa seguir, de um jeito, mas os critérios não são para bloquear o andamento dos seus processos ou da sua operação, mas eles vão trazer uma segurança para essa empresa e para o titular também, né? Então, eu acho que fica mais fácil pensar em LGPD como todo um tipo de segurança, assim. Não vai te impedir de usar a base de dados que você tem, não vai te fazer os tratamentos que você precisa, mas vai ter aquela segurança para que se acontecer algum acidente no meio do caminho, não tenha um resultado muito pior do que poderia ter, né? Adorei a sua Sim. comparação com o cinto de segurança, que eu lembro que na época que tornou-se obrigatória, foi um bafafá também. Antes ninguém usava cinto, foi realmente também. Eu acho que toda a mudança ela gera uma resistência. E aí, com questões de lei, principalmente quando elas não ficam tão claras, o pessoal só ouve, vai ter multa, você tem que se adequar, mas não fica tão claro como você adequa, principalmente quando você fala de campanhas digitais. Então, qual seria a sua dica desses erros mais comuns e como a gente consegue evitar no início? Eu vou bolar uma campanha digital. Quais os primeiros passos que eu tenho que ter na minha cabeça para não cometer algum tipo de infração? Posso falar infração, né? Agora eu lembrei do cinto de segurança, veio infração na minha cabeça. Pode ser. Olha, eu diria que assim, os primeiros passos eles são em entender a sua operação, entender quais os dados pessoais que você coleta e a finalidade deles e como você pode passar isso com transparência para as pessoas envolvidas, né, para os titulares. Porque assim, né, para alinhar por base, é considerado dado pessoal pelo LGPD toda informação que identifique uma pessoa física ou pode tornar aquela pessoa identificável. Então, por exemplo, o e-mail. Por si só, não tem como você saber quem que é o dono daquele e-mail, eles são, certo? Mas, quando você coleta ele num formulário, você pega o nome daquela pessoa completo e o e-mail, porque você vai mandar algum, alguma campanha, algum e-mail marketing, vai colocar ela no newsletter, enfim, aquele e-mail se torna um dado pessoal porque você tem como juntar com outra informação dessa pessoa e identificar ela com muita facilidade na base que você tem, certo? Então, primeiro o básico é você entender quais dos seus processos que tem esse tipo de informação que consegue identificar alguém.
E aí, entendendo como que funciona, né, o que você tem de tratamento de dados pessoais, como que você consegue passar com transparência isso, por titular das finalidades que você usa aquelas informações. Então, você pode passar, né, essa transparência. Você pode tanto informar diretamente para ele, quando você coletar, que é o que fazem quando tem aqueles formulários que tem embaixo, que os dados podem ser usados para X, Y, Z, né? Ou se for vários usos, ou se você pedir muita informação, você pode colocar um link e disponibilizar a sua polícia em sua cidade, que vai ser um grande disclaimer, digamos assim, da sua empresa de nós coletamos esse tipo de dado para essa finalidade. Ele pode ser compartilhado com o parceiro X e Z, enfim, né? Depende muito da, do tipo de empresa, da operação que ela faz, do tamanho, enfim. E é muito difícil ter modelos e, assim, com dicas gerais, porque varia muito dependendo do que você faz de fato com essa informação. Entendi. E aí até uma dúvida, né? Normalmente, você até falou de landing page, normalmente, falando da parte do marketing, você contrata uma ferramenta terceira que aí os dados acabam ficando nessa ferramenta. Mas nesse caso, a sua empresa, ela continua sendo responsável pelos dados, apesar de você não estar com os dados internamente, por assim dizer. Você é co-participante? Como é que seria esse caso? Então, como você é a pessoa que coleta aquelas informações, é você que está pedindo, é você que vai usar, você é considerado o controlador daquele processo. Então, o controlador é a pessoa que vai tomar as decisões sobre o processo de tratamento de dados. Então, quais dados você vai pedir, para que você vai usar, como que você vai manter armazenado. A ferramenta que você coloca as suas informações, ela está lá para receber as informações que você entregou, fazer o que você desejar que ela faça com aquilo. Então, se você quer que a ferramenta organize os seus dados por, não sei, classificação da pessoa, por lead, por cliente, por inadimplente, enfim. Se você quer que a ferramenta só faça armazenar, se você quer que ela faça algum outro tipo de tratamento, que vai decidir você. Então, você, como o tomador dessas decisões, é considerado o controlador, mesmo de que os seus dados estejam de fato armazenados em outro lugar. E aí, é você, como empresa, que precisa escolher um parceiro que apresente segurança suficiente e consiga te mostrar de que os seus dados não vão ficar sem as medidas de segurança necessárias, né? Porque você responde se essa empresa que você contratou, essa plataforma que você contratou, falhar em proteger essas informações, se tiver algum vazamento, algum acesso indevido, você responde pelos danos que os seus clientes sofrerem também. É até um bom ponto que você levantou, né? Porque eu acho que às vezes as empresas acham que elas estão terceirizando o problema, já que elas contrataram um fornecedor. Ah, não está comigo, eu estou confiando, mas na verdade o problema acaba sendo dos dois, né? Porque aquela questão do controlador e o operador dos dados seria mais ou menos esse cenário que você mencionou. Isso, seria exatamente isso. No caso, né, varia muito dependendo da relação entre as partes, mas, via de regra, quem está tomando as decisões ali vai ser considerado o controlador, e a pessoa que está seguindo as decisões vai ser considerado o operador, certo? O operador responde se ele, né, causar algum incidente, causar algum dano, e ele for comprovado de que foi culpa dele, certo? Ele responde por essa indenização, esse dano que os clientes forem sofrer, mas o controlador responde primeiro. Ele responde em face dos clientes. Então, por exemplo, eu estou ali, sou cliente de uma empresa, e essa empresa usa uma plataforma para armazenar os meus dados, porque as funcionalidades daquela plataforma ajudam no operacional do dia a dia, enfim, X motivo. Se eu sofrer algum dano porque meu dado foi vazado, porque aconteceu algum golpe e eu fui prejudicada por aquilo, quem eu vou pedir que vai me indenizar é a empresa que eu sou cliente. E aí a empresa, né, depois vai tomar as medidas necessárias e ir atrás de uma recompensação pela plataforma, mas ela ainda vai ter que lidar com aquele prejuízo, né, no início de conversa.
Isso é, é bem crítico, na verdade, né? E até colocando aqui nesse caso de empresas que contratam influenciadores, essas pessoas creators, né, que aparecem e fazem meio que a propaganda pela empresa. Nesse caso, inverteria no o papel, né? A empresa seria meio que a fabricante, né? Que não tem fabricante no caso, ela é a contratante, mas os clientes de fato vêm do influencer. Então, nesse caso, inverteria esse papel de controlador e operador, ou não é apenas uma pessoa que está prestando serviço para sua empresa temporariamente? Como é que isso seria, essa responsabilização seria dividida entre essas partes, considerando já o mundo dos influencers? Olha, precisa é, analisar qual que é a relação ali, se de fato o influencer ele vai participar da campanha e aí ele vai angariar pessoas, né, pela influência dele. Ah, toma aqui um link com desconto e as pessoas vão seguindo essa estratégia, né? Fazer alguma compra de algum produto ou serviço da empresa que contratou o influencer, então esses clientes eles estão comprando diretamente com essa empresa. Mesmo que tenha passado pela estratégia de marketing do influencer antes, a pessoa é considerada consumidora, cliente de fato da empresa, porque ela está comprando aquele produto ou aquele serviço. Então funciona da mesma forma. Continua o que eu falei de a empresa está definindo. Então, por exemplo, tem uma influência que ela fez a campanha de um produto para a empresa X e para a empresa Y. Eu fui lá, comprei dos dois. Só deu problema no produto da empresa X, certo? A empresa X me pediu meu nome, endereço, meus dados de pagamento e meu e-mail. Se acontecer algum problema com a empresa X com essas informações, por mais que tenha passado pelo influencer e por mais que essa campanha tenha sido, né, tenha sido veiculada tenha tido acesso a esses produtos por meio dessa influencer, quem responde por qualquer problema que venha acontecer é a empresa. Aí pensando no tratamento de dados pessoais, né? E aí a relação de consumo, enfim, propaganda enganosa, aí são outros 500. São muitos detalhes, né, quando a gente fala dessa relação de consumo. Além de tudo, a confiança, porque eu acho que a LGPD ela também serve para passar um pouco de confiança, né? Quando você mostra que a sua empresa ela está aderente a tudo que ela deve estar, o consumidor já sente uma certa confiança, né? Já se sente mais seguro. Inclusive, já existem pesquisas falando isso, que agora os consumidores, quando vão fazer compras online, que aumentou absurdamente e vem aumentando, a tendência é essa, eles começam a olhar e a se preocupar com alguns detalhes do website, da marca, procurar, o famoso reclame aqui, as pessoas costumam procurar bastante lá. E, inclusive, você falou essa questão da política de privacidade, muita gente acha que é um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Eu vou entrar num site, vou copiar e vou jogar para o meu que tá tudo bem, vai dar tudo certo. Só que, com certeza, não, né? Não, porque assim, tem que pensar de que a política de privacidade é um documento oficial da sua empresa, certo? É o documento que você vai informar para o titular o que, é que você faz com as informações dele, como que ele pode entrar em contato com você para exercer qualquer dos direitos dele, né, devido por lei. Então, não tem como, se você pegar e copiar de outro site, do concorrente, do modelo do Google, do ChatGPT, enfim, o que seja, você vai estar declarando publicamente alguma coisa que você não faz. Ou você está deixando de declarar algum processo que você deveria declarar e que não está lá. Então, se chegar e você dizer na sua política de privacidade que você usa as minhas informações para o processo XYZ, porque você copiou de outro site e, na verdade, você não usa para aquilo, você usa para outra coisa, você está exercendo um tratamento irregular, porque você está comunicando uma coisa que você não faz. Então, eu posso exigir que ou você regularize isso, eu como titular posso exigir que você regularize isso, que eu não concordei de
de providenciar os meus dados, de deixar tratar os meus dados, que não foi comunicado antes, ou eu posso, se eu sofrer algum dano por causa disso, eu posso pedir uma indenização. Então, por isso, o processo que você copia de outro site não serve para nada, pode até te prejudicar. É verdade, inclusive pouca gente sabe. Aí eu até uma dúvida minha, você tem que ter o portal do titular para poder a pessoa fazer essa, não quero mais que você tenha meus dados, quero que você apague da sua base. Mas poucas empresas têm. Todas as empresas têm que ter ou é uma questão de nível de faturamento, não sei, nível dependendo do que a empresa fornece, por KNAI, como é isso? Olha, o canal virtual, na verdade, ele é uma coisa muito simples. É um e-mail, pode ser um e-mail que você disponibiliza. Então, pode ser LGPD, o nome da sua empresa, arroba gmail.com. Então, LGPD, arroba o nome da sua empresa, se tiver um domínio, né? Mas é basicamente um canal, um e-mail. Você vai criar, vai deixar lá quietinho, e você vai disponibilizar para os titulares poderem se comunicar com você para exercer os direitos deles. Então, quero que você apague algum dado meu que eu te entreguei por consentimento, estou revogando meu consentimento. Ou então, quero que você corrija alguma informação minha, mudei o meu número de RG, mudei meu endereço, quero que você corrija, certo? Ou então eu quero receber um relatório, quero que você me diga quais são todas as informações que você tem relacionadas a mim. Eles também têm direito de receber saber o que, que você está fazendo com a informação deles, né? Então, esse canal que você de comunicação que você precisa disponibilizar para os seus titulares não depende de tamanho da empresa, não depende de área, enfim. Em tese, é uma coisa que todas as empresas deveriam fazer porque é um canal ali que você está abrindo para que o titular exerça o direito dele. Agora, se você precisa ter para responder nesse canal um encarregado de proteção de dados formal, né? Se você precisa ter uma operação, tamanho da operação que você precisa ter para fazer esse atendimento, aí vai depender do tamanho da sua empresa. Porque se for uma empresa menor, além de você ter um fluxo menor ali de demanda desses titulares, pode ser que você entre como como agente de pequeno porte, né, definido pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e aí você não precisaria ter uma pessoa fixa para ser o seu encarregado de proteção de dados. Né? Você poderia ter uma pessoa, um funcionário seu, atuando nessa frente com o titular. Então, varia, né, dependendo do tamanho, mas o canal em si, essa disponibilização para o titular ter acesso aos direitos dele, precisa sim. Não, é bem legal falar isso, porque eu vejo que muita gente acha que estou adequada à LGPD só porque eu criei uma política de, de privacidade e coloquei lá que você tem que concordar. Isso é bem, bem legal deixar claro, porque eu tenho certeza que quando a gente. Eu tenho uma trajetória em TI, então eu tenho um pouco de noção sobre isso. Mas quando a gente fala mais para o pessoal que já é muito focado em marketing, vendas e os negócios digitais, a barreira acaba sendo pequena, né? Hoje em dia é muito fácil você criar um site, é muito fácil você conseguir revender produto, inclusive até em marketplace já padrão de mercado, mas você tem que ser responsável sobre isso. E até agora eu lembrei aqui, eu falei de marketplace padrão de mercado, vamos supor essas grandes, né? Você agora pode colocar sua loja dentro desse marketplace. E aí, nesse caso, continua sendo essa divisão de responsabilidade, né? Porque eu estou usando o espaço de terceiro, mas o cliente, na verdade, ele é meu, porque Então, ele comprou meu produto. tem que ver quem define o quê. Tem que. O que acontece muito é que as pessoas fazem entre as plataformas e nem leem os termos de uso, colocam lá os cursos, os produtos deles nas plataformas de streaming, enfim, e nem vê quais são os termos de uso daquela plataforma, não sabe nem o que você vai fazer, porque com as informações que passarem ali, com os dados de pagamento, enfim. Então você precisa olhar quais são os termos de uso daquela plataforma. E aí vai depender, é aquilo que eu falei. Quem define o que é, quem vai ser o controlador, quem vai ser o operador, depende muito da relação e depende de quem está definindo as regras daquele processo. Então, pode ter situações em que a plataforma seja
o controlador daquelas informações. Por exemplo, fiz, eu vou entrar no Marketplace, eu fiz o meu login no Marketplace, entreguei os meus dados de login para a plataforma, e aí eu comprei alguma coisa nessa plataforma do revendedor X. Tem que ver quem que pediu aquelas informações, quem definiu, quais informações vão ser pedidas, quem definiu o que vai ser feito com aquilo ali. Pode ser que a plataforma seja controlador, pode ser que você tenha poder de escolher em algum desses processos e que você seja considerado controlador. Então, também vai depender muito de como ficou definido naqueles termos de uso ali, qual vai ser a responsabilidade de cada um. Não, e isso é bem interessante o que você falou, que realmente ninguém lê, né? É aquele famoso concordo, olhei a página, o que está ali, Deus está sabendo. É bem estilo brasileiro. Não sei nos outros lugares se as pessoas agem assim, mas eu acho que aqui no Brasil é quase um padrão. E você falou que a gente tem que colocar na nossa política de privacidade tudo que a gente pretende fazer com aqueles dados que a gente está pedindo. Então, isso eu imagino que inclua, além de e-mail, se eu posso entrar em contato pelo WhatsApp, e dar a opção das pessoas não quererem mais pelo próprio canal, porque no e-mail já virou um pouco padrão. Eu acho que depois de tanto tempo, as plataformas já colocam por padrão aquele quero remover o meu e-mail. Mas, por exemplo, o WhatsApp, que aumentou bastante a quantidade de bots no WhatsApp, dificilmente eu vejo me darem essa opção de eu não quero mais. É algo que eu não sei se é obrigatório também, como é no e-mail, só estou fazendo aqui um paralelo, ou se eu teria de fato que entrar em contato com a empresa, como você falou, pelo canal que ela disponibiliza, se é um e-mail, se é um portal, e pedir para não entrarem mais em contato. Tem alguma coisa específica em relação a canal ou é uma regra geral? Olha, depende um pouco do canal, porque dependendo do. Existem tipos de comunicação que você tem por e-mail ou comunicação diferente que você tem por WhatsApp, né? Mas existem alguns cuidados básicos, digamos assim, que você precisa ter com seus leads, clientes, enfim, em qualquer tipo, né, em qualquer canal de comunicação. E aí, eles se dividem entre cuidados de medidas de segurança daquele canal e cuidados com a comunicação em si, né? Como você falou, só tem que receber comunicação quem autorizou aquela comunicação ou quem tem algum motivo para estar sendo comunicado daquilo. Então, o que você quer evitar é aquela surpresa do lead de como que você conseguiu o meu contato, porque você está entrando em contato comigo, né? E nas casos que você falou de estou recebendo comunicação de bot, no e-mail tem nas newsletters, no e-mail marketing, o espaço embaixo de querem me cadastrar. No WhatsApp funciona da mesma forma. Porque se você coletou aquela informação, né, ou o número de WhatsApp da pessoa, ou o contato de e-mail da pessoa, pelo consentimento dela de, em algum momento, querer receber aquela comunicação, você precisa deixar a forma clara dela dizer não quero mais, né? Não é só porque o WhatsApp tem uma mensagem de que muda a lógica do e-mail de você disponibilizar uma forma fácil da pessoa de sair daquele looping, né, de comunicação. Então, assim, você quer colocar o lead ou o cliente em algum canal de comunicação que não estava antes, peça, né? Via de regra, peça. Você quer pedir alguma informação adicional para melhorar alguma proposta sua, melhorar alguma prestação de serviço, explique. Explique para ele de, olha, eu preciso dessa informação X, Y, Z, para te ajudar, para assim eu consiga entender melhor seu caso, pensar melhor, enfim. E também cuidar com quem você vai ter acesso a essa comunicação, né? Por via de regra, quem da sua equipe não precisar daquelas informações para fazer o trabalho dele, também não precisa acessar aquela conversa. Nem aqueles documentos, não precisa ter login, né, para aquele e-mail, não precisa ter a senha de acesso para o WhatsApp, enfim. Então, via de regra, base só recebe comunicação quem quer receber a comunicação. E você, como empresa, precisa arranjar um jeito de que a pessoa consiga exercer os seus direitos ali com tranquilidade. E até agora você falou, só precisa ter acesso, quem de fato precisa ter o acesso aos dados, né, pessoal, não sei, de marketing, vendedor. Eu li uma vez que o CPF, né, a pessoa, também acaba sendo responsável caso tenha um vazamento desses dados pela empresa. Se eu trabalho na empresa ABC,
e aí o dado vazou. Era um dado que eu era uma responsável, tinha acesso, e aí na investigação eu posso ser colocada como uma coautora, não sei como é que eu falo, uma, ser também indiciada nesse processo junto com a empresa, porque eu era uma pessoa que tinha acesso a esses dados. Isso é realmente possível? Isso acontece? Assim, funcionários, eles não são considerados agentes de tratamento. Então, eles nem entram nessa lógica de quem é o controlador, quem é o operador. Só que eu, como funcionária daquela empresa, tenho acesso a essas informações, né? Tenho acesso aos documentos da empresa, informação comercial, independente de ser dado pessoal de alguém, né? Informações é, que precisam ser mantidas em confidencialidade daquele negócio. Então, se eu, por algum descuido meu, ou por má fé mesmo, se fizer alguma divulgação indevida daquelas informações, ou eu causar algum incidente, eu posso ser responsabilizada, dependendo da situação, por qualquer dano que a empresa, né, o que a pessoa venha sofrer por aquele incidente, aquela ocasião, né? Mas aí varia muito da, da situação, né? Se a empresa comprovar, por exemplo, de que ela tomou todas as medidas de segurança e que a pessoa de má fé foi lá e fez o incidente, foi lá e fez o compartilhamento devido, então a pessoa responde e a empresa pode, inclusive, sair da responsabilidade porque ela comprovou de que fez tudo que ela precisava fazer, tudo no medida do cabível, né, de segurança da informação e de proteção de dados, e que ela não tem sim, um limite do que ela pode controlar o funcionário, né? Mas, se for comprovado de que a pessoa agiu com dolo ou com culpa, ela pode ser inclusa no processo, sim, ela pode ser inclusa na indenização, né, na responsabilidade. Então, cuidado. Não, isso isso é bem importante, porque é mais uma prova que a segurança, né, ela é parte de todo mundo, porque muita gente acha que não. Ah, não, não é nem minha área, eu não tenho que me preocupar com nada disso, mas tem que se preocupar, realmente. E falando dessa parte de multa para as empresas, eu tentei achar assim, algum histórico, achei poucas empresas no Brasil de fato que tiveram alguma penalidade prevista pela LGPD. Alguns dizem que é uma questão da fiscalização, não ter tantas pessoas trabalhando na fiscalização, questão do órgão, enfim. Você sabe como está esse panorama realmente? Eu sei que já podem ser multadas, porque eu vi que teve uma, foi no Espírito Santo, Vitória, alguma coisa assim, que foi realmente multada. Então, e também tem uma questão da multa, já aproveitando que se você tiver recorrência, ela vai aumentando, né? Então você, e também depende do volume de dados que você comprovou que foi vazado. Consegue dar um pouco dessa explicação do quanto realmente é importante você tomar cuidado com os dados que você coleta? Então, a questão das penalidades por LGPD, né? São basicamente duas categorias que a empresa poderia sofrer, precisar, né, de algum prejuízo financeiro em relação ao descumprimento da proteção de dados. Você pode sofrer alguma fiscalização pela ANPD, né, que é o órgão oficial, a Autoridade Brasileira de Proteção de Dados, e aí a ANPD, é aquilo que você falou, está começando, está se estruturando, está organizando a casa, né, já está começando a fazer a fiscalização por denúncia, né, você pode denunciar empresas para a NPD vai lá, fiscaliza e vê, né, investiga a situação, ou você pode ser indenizado, ou pedir alguma indenização civil para a empresa judicialmente. Né? E aí eu, pessoa física, posso entrar com o processo mostrando que eu fui prejudicada e pedir uma indenização por algum tratamento devido a alguma dano moral que eu tenha sofrido, enfim. E aí, o que eu vejo mais está ganhando mais corpo são esses pedidos de indenização por descumprimento de privacidade, descumprimento de tratamento de dados, principalmente questão de RH, questão de profissionais da saúde, enfim, que tratam dados mais sensíveis das pessoas. E eles já estão começando a colocar ali, até em processo trabalhista, pedidos de indenização por proteção de dados, tratamento de dados, enfim. Então, o que está começando a crescer mais são os pedidos individuais, né?
das pessoas que estão passando a perceber, principalmente dos advogados, né? De olha, posso pedir mais alguma coisa aqui, posso exigir mais alguma coisa, do que a NPD em si, de fazer essas fiscalizações maiores. Entendi. É porque, na verdade, a empresa ela pode ser acionada pelas duas partes, né? Tanto pelo o órgão que regulamenta essa e fiscaliza essa parte, quanto pela pessoa que forneceu o dado, se ela se sentir prejudicada de alguma forma, como você acabou de explicar, né? E eu também vi lá pela o seu LinkedIn que você coloca muito que a LGPD ela pode, na verdade, ser vista como um diferencial positivo para o seu negócio, né? Você mostrar que a sua empresa tem toda essa preocupação, que a sua empresa não teve vazamento de dados, enfim, alguma coisa que traga mais confiança, porque hoje em dia o mercado ele é tão competitivo que acho que cada coisa que você consegue ter ali a mais já conta a seu favor, né? Claro que se você fizer direito, hein, gente? Não copiem a política de privacidade. E na sua opinião, na sua visão aí de todas as pessoas que você atende, empresas, como você vê que as pessoas já conseguem usar isso sem pensar como uma barreira, né? Porque quando você vai falar com o pessoal, olha, no site você está tentando coletar, mas a pessoa tem que marcar lá, não é para deixar marcado por padrão, porque no início fizeram isso, né? Você concorda? Já vinha marcado. E aí depois, não, vocês não podem marcar, a pessoa tem que marcar, não, mas aí é mais um clique, ninguém vai entrar em contato, é mais uma barreira, é mais um atrito que a gente está criando, não é possível que a gente seja obrigado. Então, isso foram as barreiras criadas. Mas, na verdade, acho que até a sua proposta é essa, né? Mostrar que não é uma barreira, na verdade, isso está protegendo você e seu cliente. Qual a sua visão nesse mix todo de prós e contras? Olha, eu acho que, né, puxando um pouco o saco pro meu lado, eu acho que a LGPD é sim um fator muito importante, né, competitivo, porque a gente até comentou isso um pouco atrás, de que você precisa prestar atenção no nível de consciência dos seus consumidores, né? Porque o mercado digital está crescendo, vender pelo digital está aumentando bastante, mas aumentou também muito golpe, vazamento, incidente de segurança e a preocupação do cliente de comprar de sites e infoprodutores confiáveis, né? Ah, o nível de maturidade do consumidor hoje em dia está muito mais alto, no sentido de simplesmente não vou arriscar deixar as minhas informações, principalmente quando tem alguma venda online, tem informações de pagamento. Eu sou mais neurótica. Informações de pagamento e informações de saúde levam muita preocupação. Então, você mostrar de que a privacidade daquela pessoa e as informações dela estão seguras com você, eu considero uma chave, sim, para você passar essa confiança. E isso acaba impactando também diretamente na reputação da sua empresa, né? A empresa passa a ser vista como um referencial, um responsável, confiável. E isso é uma coisa que impacta para os clientes e para parceiros comerciais, valorizam muito também isso hoje em dia. Né? Então, quando você pensa nesses mercados mais disputados, essa confiança, essa profissionalização da forma como a pessoa está sendo atendida, da forma de garantir a qualidade do serviço, de garantir a felicidade e a manutenção daquele cliente ali, pode ser justamente a diferença entre você fechar um negócio ou não. Né? Então, aí você pensa só na parte de imediata, né? Você tem que falar na questão preventiva, que se você se adequa, você tem um risco muito menor de receber algum processo, de receber, ter que lidar com um incidente no futuro, ter que pagar uma indenização, enfim, né? Posso ficar falando aqui até amanhã. Não, mas é bem importante, né? Porque tanto essa questão de pagamento ou de site online, ela teve tanto golpe que as instituições bancárias criaram os cartões temporários. Porque às vezes você colocava o seu cartão lá e apareciam milhões de compras. Que, não, peraí, não fui eu, fiz uma compra. E aí as compras se espalhavam por vários sites. E aí vieram os cartões virtuais exatamente para ajudar nisso, né? Porque aconteceu bastante. E golpe também, eu acho, semana passada eu recebi
tanta ligação de compra que eu não fiz. Ah, o seu cartão passou não sei quantos mil. Eu falei, pô, se passasse isso tudo, eu estava até feliz, gente. E foi o dia inteiro, sabe? E realmente, às vezes você não sabe nem qual site que pode ter acontecido isso, tem esse problema também, né, a gente aqui como consumidor, a gente acaba ficando voltando: "Espera aí, qual foi o último site que eu acessei? Qual foi a última vez que eu coloquei o meu número?", porque a gente fica já neurótico com isso. E eu, por exemplo, eu conheço uma amiga que ela foi fazer intercâmbio, e aí para a agência, uma outra, né, um outro negócio que acaba tendo acesso, até passaporte, que é um dos documentos mais importantes que a gente tem aqui. E depois disso, do intercâmbio, ela estava ainda viajando e começaram a aparecer milhões de compras aqui no Brasil, sendo que ela não estava nem no Brasil. E aí eu falei: "Cara, só pode ser a agência", porque foi a única que eu dei tantos documentos assim e foi um pouco na sequência. Então ainda tem isso, você acaba desconfiando do último fornecedor que você teve esse acesso, né, que você realmente entregou os seus dados. E aí quando esse fornecedor, não importando o tamanho, ele não te dá essa garantia: "Não, olha só, eu tenho realmente uma política aqui que eu sigo, quem tem acesso aos documentos é só o pessoal que realmente tem que ter acesso, eu não imprimo e deixo lá largado para qualquer um passar e pegar". E aí fica realmente esse mal-estar, né. Dificilmente ela iria comprar um outro pacote dessa agência, mesmo a agência não ter sendo a agência de fato, mas só pelo fato dela não ter como comprovar que não foi ela, isso é um outro ponto importante também do que você falou. Quando você segue, você consegue comprovar: "Olha, não fui eu". Porque é isso também. Você tem que conseguir se defender dessas acusações que às vezes vão surgir. "Ah, não, foi você, eu deixei meus dados aí". "Não, olha só, eu sigo aqui a política, seus dados estão armazenados dessa forma, de acordo com a lei". Então é bem importante, por isso que quando eu vi as suas publicações no LinkedIn, eu falei: "Cara, é uma coisa importante da gente falar sem usar o juridiquês e o tecniquez", porque como eu falei que eu venho da área de TI, quando a gente vai tentar explicar LGPD, a gente começa a falar um monte de: "Não, porque você tem que ter criptografia, colocar no banco", e aí a pessoa fica: "Ah, tá, mas e como é que isso funciona de fato?". Ela dá essa imagem, como você falou logo no início, do tipo: "Eu sou pequeno, eu vou ter que fazer isso tudo, eu não tenho nem dinheiro para isso". Mas são atitudes simples, como você veio falando aqui, que já resolve a nossa vida, né. E assim, o que vem muito de prazo para as empresas começarem a se adequar é justamente isso de: "Nossa, mas vou precisar contratar o sistema da NASA, porque é LGPD, isso e aquilo". Não, existem tamanhos e tamanhos, existem formas de você dar mais segurança para as suas operações. Pode ser coisas, assim, do dia a dia, cultura operacional da empresa, de você fazer um treinamento de 1 a 2 horas com os funcionários sobre medidas básicas de segurança da informação. Pode ser você começar a criar um nível de acesso de, em vez de toda a sua equipe ter acesso a absolutamente todos os documentos da sua empresa, deixa quem lida com RH só quem lida acesso ao documento do RH, deixa quem lida com atendimento ao cliente sozinho acesso àquelas informações do cliente, para fazer separação, você já diminui o risco de ter algum vazamento, né? Porque são pessoas. Também você diminui o risco de ter algum problema e você não conseguir identificar quem foi que causou aquele problema, né? É importante para você, como empresa, conseguir fazer esse caminho inverso e responsabilizar quem precisar ser responsabilizado. Então, assim, não é porque você é uma empresa menor de que você não consegue identificar, categorizar quais que são os processos de que você tem tratamento de dados, organizar ali quais são as finalidades que você trata aquelas informações e já disponibilizar para o seu titular, para o seu cliente: "Olha, temos de transparência, nós fazemos isso aqui". E a polícia de privacidade não precisa ser uma coisa de: eu só vou fazer depois que eu tiver 100% adequado. Você pode fazer uma política de privacidade e um termo de uso, uma segurança de informação com a sua situação atual. E às vezes você já tem medidas de segurança que você não pensou.
que você nem sabia que era uma medida de segurança no projeto, que você está fazendo ali de instinto, né? E você pode já ter esse documento formalizado de transparência com os seus clientes e já passar uma imagem muito mais profissional, né? Inclusive você falou nessa questão, né? Você pode ir atualizando o seu termo de uso e a sua política de privacidade. Inclusive, grandes empresas fazem isso, né? Volta e meia, o Google manda, atualizamos nosso termo de uso, você aceita. Imagina a gente, né? Que está sempre em construção, esse mercado super dinâmico e Não, é boa, bem. se o Google vai mudando um pouco, se o Google, até o Google Banca mudar alguma coisa e avisar, por que você não pode? Vai fazendo aos Não é? poucos. Tanto se você puder, né, na sua situação, sua disponibilidade financeira, de tempo, vai mudando os primeiros processos mais críticos e vai aí um passo para do outro, não tem problema, não precisa ter tudo de vez. Exatamente, eu acho que é isso. Às vezes a gente fica quero tudo 100% e acaba esquecendo de começar pelo básico. Acho que isso acaba sendo em várias partes aqui da nossa vida, se a gente for ponderar sobre isso. Maria, a gente está chegando aqui ao final da nossa conversa. Foi muito boa, realmente, como você falou, é um assunto que a gente passaria aqui a tarde inteira conversando sobre, tirando dúvida, porque é bom a gente esclarecer algo tão importante que é do nosso dia a dia. E eu sempre termino aqui a nossa conversa com uma pergunta que tem um pouco a ver com o nome do programa, que é o Insights com Cafeína é isso, né? A gente trazer conversas, trazer novas ideias, trazer novos pontos de vista sobre determinados assuntos. E eu queria saber para você, na sua trajetória profissional, na sua trajetória pessoal, qual foi a situação que gerou aquele insight, que deu um ponto da virada na sua vida, que te despertou para alguma coisa, uma pessoa, uma situação, um livro? O que para você te marcou esse ponto de ter de fato mudado alguma percepção sua sobre um assunto? Olha, pensando assim, eu penso no insight que me fez mudar o meu rumo de carreira. Porque, assim, como advogado para curso de direito, ambiente de advocacia, tudo aquilo, é um ambiente que pesa muito a burocracia, né? Pelas regras rígidas, não é à toa que a imagem do advogado tem que ser chata, cheia de regras, que precisa lidar, enfim. Só que essa rigidez me incomodava muito. Porque se a sociedade está constantemente mudando, como é que as regras que vão regular as relações são tão restritas? Né? Como é que esse ambiente é tão pesado que precisa ser muito mais fluido? Daí eu tava batendo cabeça, né, nessa insatisfação, e foi uma professora da minha cidade que ela me apresentou a esse mundo, digamos assim, da junção do direito com a tecnologia, né, da proteção de dados, proteção digital, mas num sentido de que seja o direito acompanhando a sociedade, enfim, muito mais fluido de ter uma proteção para essas mentes inovadoras, essas empresas que querem crescer e querem mudar a forma, né, criar formas novas de fazer os mesmos processos, criar produtos inovadores, de como que você pode proteger essas pessoas para que elas tenham um ambiente seguro para ir crescendo cada vez mais. Então, eu diria que foi esse insight que mudou a chavinha na minha cabeça de, olha, o direito ele pode ser um companheiro ali para aquela empresa ter uma base segura para crescer e crescer cada vez mais, em vez de ter com a parede, né, que vai fechando os sonhos de inovação do empresário. Bem legal, realmente, às vezes a gente pensa em advogado, pensa em direito, fala, ai meu Deus, lá vem mais alguma coisa, lá vem mais alguma burocracia que eu não vou conseguir andar com o meu negócio. Mas você ter essa outra visão e de falar, não, calma aí, vamos descomplicar, não é assim. Obviamente existem leis, porque se não fosse, não existissem leis, como seria a sociedade? Nem imagino. Elas são importantes e não tem que ser um entrave na vida de ninguém, né? Tanto para vida pessoal quanto para a vida profissional. Pô, bem legal. Eu acho que essa professora, essa sua professora, ela fez
você meio que o propósito aqui do podcast, para quem for ouvir, para quem for assistir também, gerar trazer alguma coisa que deixe aquela pulguinha ali atrás da orelha, olha, pode ser diferente, você pode tentar outra coisa, tem várias formas de você olhar um assunto. Aham. Bem, bem legal, parabéns para sua professora, que eu acho que pessoas assim, elas acabam conseguindo mudar o mundo de alguma forma. De pouquinho em pouquinho a gente vai evoluindo, tanto no direito, quanto na tecnologia e numa sociedade em geral, né? Bem, Maria, super, super obrigada você ter aceitado aqui o convite, ter esclarecido bastante essa questão da LGPD, que a LGPD pode sim ser para pequenos empreendedores, para startups que lidam muito com inovação, como você falou, você começar a sua empresa da maneira correta, com auxílio jurídico. Já tem a Maria aqui, gente, vou deixar o LinkedIn dela e contato dela, pessoa fantástica para tirar essas dúvidas e tirar o juridiquês da nossa vida. Maria, super obrigada mesmo. Até a próxima. Espero que a gente se conheça pessoalmente. Pessoal, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Até mais. Tchau, tchau.